Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Que bom estarmos juntos mais uma vez no nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical, nossa escola bíblica de todos os domingos pela manhã. E queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que está nos dando a honra de poder adentrar no seu lar. A você que talvez esteja nos acompanhando do seu trabalho, através do seu smartphone, das redes sociais. Você que esteja talvez até no hospital, você seja plantonista ou esteja doente também. Nosso muito obrigado. Deus abençoe pela audiência e fique conosco, que com certeza nesta manhã o Espírito do Senhor há de falar ao seu coração. Hoje nós temos um dia especial, estamos comemorando, o Dia do Pastor, e logo mais nós estaremos deixando um versículo aqui e fazendo a nossa homenagem ao nosso pastor e a todos os pastores da nossa convenção. Então hoje é o Dia do Pastor e estaremos neste dia celebrando ao Senhor por este homem e estes homens de Deus que Deus tem levantado, que tem dado a sua vida em prol do reino de Deus e trazido sobre os seus corpos as marcas do Evangelho. Neste momento nós vamos orar ao Senhor e pedir uma bênção toda especial. Se você puder neste momento curvar sua cabeça, ore conosco, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te bendizer, Senhor, por este momento tão especial que nos concede de estarmos aqui em Tua presença, ó Deus. Ó Senhor, nesta manhã maravilhosa, manhã de domingo, Senhor, no dia do Senhor, estamos na Tua presença, Senhor, para aprender a Tua santa e gloriosa palavra. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que estão sendo alcançados através desta programação. Que as Tuas mãos de Deus continuem estendidas, Senhor, sobre cada vida, sobre cada família, sobre cada lar, Senhor. Que o Teu Espírito esteja visitando agora, Senhor, colocando as Tuas mãos sobre cada mente, sobre cada coração, para a glória e honra do Teu nome. Fica conosco, em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos adorar ao Senhor nesta manhã com os cânticos congregacionais e vamos convidar o evangelista irmão Josadark. Meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vamos adorar a Deus com mais louvores da nossa harpa cristã. Hino de número 134, Jesus, a porta do coração. Quem está batendo assim, quem enche-me de comoção, quem procurará por mim, sinto bater no coração. Quem bate e diz com mansidão, eu sou Jesus, te vim salvar. Abre duro o coração, dentro de ti quero cear. Quem será, quem pode ser? Sinto bater no coração. Que farei, que vou fazer? No vale estou da decisão. Quem bate e diz com mansidão, eu sou Jesus, te vim salvar. Abre duro o coração, dentro de ti quero cear. Quem escuto eu bater, eu sou Jesus, o bom Jesus. Abre logo sem temer, quero te dar a minha luz. Quem bate e diz com mansidão, eu sou Jesus, te vim salvar.
Abre duro coração, dentro de ti quero cear. Entra, Salvador, meu coração te quero dar. Só em ti achei amor, mesmo em mim queiras morar. No coração, ó bom Jesus, entra trazendo teu perdão, concedendo tua luz, tenho assim a salvação. Glória a Jesus, aleluia. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, vamos ainda cantar um hino que está aí na nossa lição deste domingo maravilhoso. Hino 334, o fim vem. Cuidado. O fim de todas as coisas vem, não tarda, cuidado. Não queiras hoje recusar a graça do Salvador. Procura bem depressa ficar abrigado no sangue do Cordeiro, no sangue remido. Que sangue glorioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. O fundamento do cristão é a rocha eleita, por isso pode resistir os ventos da tentação. A todo que sincero a Cristo aceitar, o sangue do Cordeiro ganhante salvação. Que sangue precioso saiu de meu Jesus, que sangue glorioso vertido foi na cruz. Quem pôs ouvir há de viver com Cristo na glória. Quem não ouvir há de morrer, tormentos padecerá. Pois quem deseja sobre o mal a vitória, no sangue do Cordeiro poder encontrará. Que sangue grandioso saiu de meu Jesus, aleluia. Que sangue glorioso vertido foi na cruz. Glória a Jesus. Amém, glória a Jesus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos na antepenúltima lição do nosso trimestre, estudando a lição de número 11, que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. O texto áureo está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 36, que diz: Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. A verdade prática nos diz que quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. A nossa lição ela está dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico tem como título Não devemos julgar o outro. O segundo tópico, devemos primeiramente olhar para nós mesmos.
E o terceiro, e se fôssemos julgados pela severidade de Deus. A leitura bíblica em classe está em Mateus, no capítulo 7, versículos do 1 ao 6. Se você neste momento não dispõe de um exemplar das Escrituras aí próximo de você, não tem problema. Nós estaremos colocando o texto em tela e você poderá nos acompanhar nesta leitura. Por gentileza, Mateus capítulo 7, versículos do 1 ao 6 nos diz o seguinte: Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro de teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Amém. Queridos irmãos, vamos nesse momento orar ao Senhor, pedir a sua bênção toda especial sobre o nosso culto nesta manhã e agradecer pela leitura que foi realizada, para que o Espírito Santo possa nos ajudar a colocar em prática essa verdade tão maravilhosa. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, pela leitura da Tua palavra que foi realizada nesta manhã, Senhor. E queremos pedir a Tua bênção toda especial sobre cada um de nós. E pelo Teu Espírito, vem nos ajudar, Senhor. Tu sabes o quanto somos falhos, quanto somos imperfeitos. Mas vem nos ajudar, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, a colocar em prática esse texto que foi lido nesta manhã, Senhor. Nos ajuda, nos fortalece. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas para a manutenção do seu trabalho. E para isso convidamos o auxiliar e professor Jonas Santana para orar aqui pelos dizimistas e ofertantes. Querido irmão em Cristo Jesus, queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor. E como é bom, nesse domingo de manhã, estarmos juntos, estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, para aprender a palavra de Deus, para adorar a Deus também. E uma forma de adorar a Deus, não somente na Escola Dominical, mas em qualquer culto, é através das nossas ofertas. As nossas ofertas também é um ato de adoração a Deus. E pensando justamente nisso, eu quero ler um versículo com você nessa manhã. Quero que você abra a sua Bíblia, abra a palavra de Deus. Lá no segundo livro aos Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo 7, um texto bem conhecido. Diz assim a palavra do Senhor Jesus: Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Deixa eu repetir essa última frase, essa última sentença. Deus ama aquele que dá com alegria. Então, querido irmão em Cristo Jesus, faça isso com amor, com dedicação, com alegria, sabendo que isso também é um ato de adoração ao Senhor. Você vai adorar através de seus dízimos e através de suas ofertas. E a Igreja Evangélica, aqui em Pernambuco, Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, pensando justamente no irmão que está acamado, naquele irmão que está em casa, aquele que não pode chegar no templo, aquele que está trabalhando, em pessoas que estão em outros países, mas que também querem contribuir, querem ofertar. Então a igreja tem disponibilizado alguns canais. E o primeiro canal é o que vai aparecer agora na sua tela: www.eadpeplay.org.br.
Quando você acessar o site, você vai encontrar várias opções. Mas tem uma opção onde tem um botãozinho em cima com o nome Quero Contribuir. Você clica nele e, dependendo da natureza da sua oferta, você pode dar o dízimo, você pode fazer uma oferta alçada hoje, você pode também pagar um voto, você pode contribuir para a missão, você pode até mesmo contribuir para o sistema de comunicação aqui da Rede Brasil. Tudo vai depender da natureza da sua oferta. E também nós temos outro recurso que também vai aparecer agora na sua tela, o PayPal e o PagSeguro. Principalmente quem está fora do país pode se utilizar desses dois recursos. Nós temos também contas bancárias. A Caixa Econômica Federal conta na Caixa Econômica Federal, no Banco do Bradesco, no Banco do Brasil. E o beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, como aparece na sua tela. E deixa eu repetir para você o CNPJ. O CNPJ da igreja é esse, 10 632 404 1000 ao contrário e o dígito de número 51. Beneficiário é a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. E esse mesmo CNPJ vai ser utilizado para o Pix, que é outra facilidade que veio e que facilita muito, principalmente na hora de fazer transferências bancárias. E a chave do Pix é o que está aparecendo agora na sua tela, 10 632 404 1000 ao contrário, dígito de número 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, são algumas facilidades que a tecnologia nos proporciona hoje para adorarmos a Deus também com dízimos, oferta, com voto, com as nossas contribuições. E eu quero convidar você nessa manhã de domingo para nós orarmos. Vamos fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos orar ao Senhor com graça, com força, com alegria, agradecendo pela vida, agradecendo pelos bens, agradecendo pela saúde, pelo ar que respiramos, pela oportunidade de estarmos vivos, de estarmos juntos aqui nessa manhã de domingo para adorar a Deus e aprender acerca da sua santa e gloriosa palavra. Vamos orar também nesse momento para Deus aumentar o pão dos seus filhos. Querido irmão em Cristo Jesus, você que está trabalhando, Deus vai aumentar o teu pão. E meu querido, você que está nos ouvindo e nos assistindo também nesse momento, talvez você esteja desempregado e eu quero convidá-lo para que nós vamos orar, para que possamos orar nessa manhã de domingo. Chegue diante de Deus, apresente sua causa. Lembre de uma coisa, Deus é o dono do ouro e da prata. Deus é aquele que abre portas aonde não tem portas, que faz milagre na vida dos seus filhos. E você que está desempregado, nos acompanhe nessa oração, vamos chegar diante do Pai. Ele tem uma palavra para você, Ele tem resposta para a tua causa. Vamos orar ao Senhor, vamos falar com Ele. Quero lhe convidar nesse momento, oremos a Deus para que Deus também abra a porta de emprego para quem está parado. Vamos orar ao Senhor. Pai eterno, Rei da glória, Cristo eterno, como é bom estar aqui na tua casa, como é bom te adorar, como é bom te servir, como é bom dizer que nós somos teus, como é bom, meu Deus, dizer que somos salvos na pessoa bendita do teu Filho chamado Jesus Cristo. Pai eterno, dispensa uma bênção especial sobre a vida desse irmão que nesse momento está nos acompanhando nessa oração. Aumenta o pão dos teus filhos, ajuda, meu Pai. E Senhor da glória, esse que está passando por calamidades, esse que está sem emprego, abre porta de trabalho, manda o socorro necessário, ajuda, abençoa. Nós te pedimos, Pai, uma bênção especial, que o milagre seja realizado dentro dessa casa que nesse momento está de joelho, está ou talvez orando com a gente, orando, buscando a tua santa, rica e maravilhosa presença, meu Pai, e acreditando que tu pode fazer tudo e todas as coisas. Deus eterno, já queremos te agradecer, crendo que tu és poderoso para fazer tudo e todas as coisas. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão em Cristo Jesus, o nosso superintendente, o pastor Nadir Jackson Saraiva, superintendente das escolas dominicais aqui no estado de Pernambuco, ele convida o evangelista Josa Dark para louvar a Deus. E você continua conosco, adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. Glória a Deus. Meus queridos, mais uma vez, adorando ao Senhor, vamos abrir nossa harpa no hino 568, Manso e Suave.
às portas espera velando, vela por ti e por mim. Vem jar, vem jar, alma cansada, vem jar, manso e suave Jesus convidando, chama em pecado, vem com paciência e certa esperando, hoje por ti e por mim. Oh, não desprezes a quem convidando, chama por ti e por mim. Vem jar, vem jar, alma cansada, vem jar, manso patrão, Jesus convidando, chama, vem pecado, vem. Correm os dias, as horas se passam, passam por ti e por mim. Transes de morte por fim vão chegando, tanto por ti e por mim. Vem jar, vem jar, alma cansada, vem jar, manso suave Jesus convidando, chama, vem pecado, vem. Oh, quanto amor que Jesus nos tem dado, tudo por ti e por mim. Seu sangue foi sobre a cruz derramado, sim, foi por ti e por mim. Vem jar, vem jar, alma cansada, vem jar, manso e suave Jesus convidando, chama, vem pecado, vem. Amém, aleluia. Querido irmão, querida irmã, querido amigo, amiga, chegamos ao momento especial do nosso culto, nossa escola bíblica dominical, o momento da explanação da palavra do Senhor. Como já mencionamos, hoje estamos estudando a lição de número 11, que tem como título Sendo Cautelosos nas Opiniões. Esse trimestre estamos estudando o Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus. E hoje, a lição de número 11, iniciamos o estudo do capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Da lição 1 a 10, estudamos capítulo 5 e 6 e hoje nós estamos iniciando o capítulo 7. É importante que você, meu irmão, minha irmã, nesse momento, se você tiver aquela
seu caderno de anotações, pegue o seu caderno de anotações, a sua Bíblia, sua caneta, sua revista de escola bíblica dominical, esteja atento ao que vai ser ensinado nesta manhã, que com certeza Deus falará conosco e nos ensinará de maneira profunda as suas verdades. E tem sido escalado pelo nosso pastor, o auxiliar e professor irmão Jonas Santana, e com ele está a oportunidade. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus e mostrar nossa alegria, nossa satisfação de estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade, para vir aprender a palavra de Deus. Como é bom estar aqui aprendendo a palavra do Senhor, e nós queremos agradecer, nesse momento, aproveitar para agradecer a Deus pela vida, pela oportunidade de estar na sua casa, e agradecer também ao nosso querido e amado pastor presidente Ailton José Alves, pastor presidente dessa igreja. Agradecer por essa oportunidade que nos concede nessa manhã estarmos juntos aqui, dirigindo a palavra até a você, para aprender uma lição, estudarmos, mais uma lição, e dessa feita a lição número 11, como já foi apresentada pelo nosso superintendente, lição número 11, sendo cautelosos nas opiniões. É esse tema que está aparecendo aí na sua tela. E eu quero ler com você o texto áureo da lição. O texto áureo da lição, o texto máximo dessa lição, diz assim, olha, Lucas capítulo 6, e o versículo número 36 diz assim o texto, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai, Ele é misericordioso. E a nossa verdade prática diz o seguinte: quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Vamos comentar um pouco sobre o título da lição e sobre também a questão do texto áureo, para depois entrarmos na introdução dela. O título diz assim, sendo cautelosos nas opiniões. A questão de cautela significa, na verdade, prudência, significa cuidado. Então, a palavra que vai nortear toda essa lição, por mais que a gente comente a questão de fundo histórico, dos personagens que estão aqui envolvidos, é a palavra cautela, que significa prudência, que significa cuidado na hora de fazer e de emitir opiniões, de emitir justamente julgamento. E o nosso julgamento, como diz o texto áureo, baseado, melhor dizendo, deixa eu só refazer, baseado no texto áureo, nosso julgamento tem que ser da seguinte maneira: com misericórdia, sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai, Ele é misericordioso. Então, qualquer tipo de julgamento, qualquer tipo de opinião que um crente precisar emitir, que ele faça isso, mas faça tendo como base o amor de Deus, tendo como base a misericórdia do Senhor, tendo como base as verdades escriturísticas, aquilo que a palavra de Deus nos fala nessa manhã. Então, cautela, cuidado, maturidade, muito cuidado na hora de emitir opiniões. Isso aqui, essa lição, na prática, quer dizer justamente aqui para a gente, porque há consequências na nossa fala e podem trazer consequência para a vida de outras pessoas também. Vamos lá para a introdução da nossa lição? Quero lhe convidar, vamos ler a introdução dela. Vai aparecer agora na sua tela, a gente lê a introdução e começa a comentar. Diz assim, nesta lição, veremos que no Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar, não julgueis e não sereis julgado. Lucas capítulo 6, versículo 37. Somente o homem que é conhecedor de todas as coisas, somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar as suas criaturas. Deus é o justo juiz e toda avaliação pertence somente a Ele. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros de maneira precipitada e procura viver como sal e luz do mundo. Vamos comentar um pouquinho dessa introdução? Dentro da introdução da nossa lição, o autor vai deixar claro duas coisas. Primeiro, Deus é o juiz. Então, só quem tem condições de fazer um julgamento perfeito acerca de uma pessoa
chama-se justamente Deus, que é o Criador, e além de ser o Criador, é aquele que mantém a vida e que conhece a pessoa nos seus mínimos detalhes. Esse é o primeiro ponto dessa lição para ser tratado dentro dessa introdução, é essa. Deus é o nosso juiz. O Senhor Jesus também diz, está escrito capítulo 6, versículo 37, não julgueis e não sereis julgados. Vamos analisar esse texto dentro do contexto, porque o Senhor Jesus não está dizendo que não se deve julgar, que o julgamento tem que ser anulado, tem que ser cancelado. Não é bem assim. Olhando o texto pelo seu contexto, você vai ver que o julgamento, ele é bíblico e é possível. Agora, o julgamento hipócrita, o julgamento baseado na justiça pessoal, é isso que o texto bíblico e que o próprio Senhor Jesus também vai condenar. Então, querido irmão, logo na introdução fica essa premissa, fica essa verdade para a gente. Deus é o justo juiz, somente Ele é que sabe julgar de maneira correta. Vamos para o tópico 1, porque eu preciso analisar com você a frase de Lucas capítulo 6 e versículo 37. Não julgueis e não sereis julgado. Aí vem aquela pergunta, podemos julgar? Sim ou não? Vamos lá para o tópico 1 da lição. Não devemos julgar os outros, observe bem, aprendendo a se relacionar com os outros. Tópico 1, item 1, que está aparecendo agora na sua tela. A igreja é o corpo de Cristo formado por santos, porém humanos, imperfeitos e com dificuldade nos relacionamentos. Por isso, estamos sujeitos a enfrentar contendas e disputa. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11 e versículo número 12. Vamos comentar um pouco sobre isso aqui? Querido irmão, o autor da lição, ele nos prepara para entendermos a ideia do julgamento. Ele diz o seguinte: a igreja de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós somos o corpo, ela é formada por seres humanos. E esses seres humanos são imperfeitos, são falhos. Numa igreja local, numa comunidade, nós temos pessoas de várias idades, pessoas de diferentes maturidades, porque a maturidade ela não está ligada necessariamente à questão da idade. Existem pessoas jovens que são maduras, existem pessoas já velhas que infelizmente são imaturas, e existem pessoas jovens imaturas e existem pessoas velhas que são maduros. Então, diferença de idade, diferença de vivência, diferença de maturidade, de educação, nós encontramos isso na igreja local, entre os seres humanos. Então já estamos a sujeito, é isso que o autor da lição vai dizer para nós nessa manhã, que nós estamos a sujeito a falhas, a erros. Isso pode acontecer naturalmente por causa das imperfeições humanas que ali estão presentes. Por que esse conhecimento inicial para a gente é tão bem feito? Porque antes de fazer qualquer julgamento, nós temos que olhar para a gente e ver que nós também somos tão falhos quanto o outro também é falho. Então, se uma pessoa caiu em pecado, cometeu um erro, eu também posso cometer a mesma coisa. Sabe por quê, meu querido irmão? O barro que fez Adão é o mesmo barro que fez todos nós aqui. Então, qual é a diferença entre uma pessoa crente e não crente? É justamente o fato de ter aceitado Jesus como Salvador e ter sido gerado nele uma nova criatura em Cristo Jesus. Mas acredito que você vai me entender, mas o barro é o mesmo. As fraquezas humanas, as debilidades humanas estão ali presentes. Então, aquele que é crente, aquele que é salvo, que é nascido de novo, existe uma luta constante dentro dele, entre a carne e o espírito, aquela tendência que puxa para as coisas materiais dessa vida aqui, para as coisas materiais, para as coisas carnais, para as concupiscências da carne, os desejos mundanos, mas existe a nova natureza que está lá dentro, que busca justamente o céu, e isso é uma luta constante. Então, querido irmão, dentro dessa comunidade, por ter seres imperfeitos, é óbvio, é natural que pode ter falhas, que pode ter erros ali dentro. Mas o mais importante é querer corrigir esses erros que estão ali e não simplesmente permanecer nele. Vamos caminhar mais um pouco? Vamos lá para o tópico 1 da lição? Tópico 1 e o item 1. Observem bem.
nós paramos em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11 e 12. Tal verdade nos mostra que Jesus não esperava do crente perfeição, contudo exige que os súditos do seu reino sejam éticos e sejam misericordiosos. Sede, pois, misericordioso, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas capítulo 6 e o versículo 36. Para fazer a leitura completa, o Sermão do Monte é o código de ética dos servos de Deus, mostrando como devemos agir uns com os outros e nos comportar diante de uma ação errada, com uma ação errada do nosso irmão. Vamos comentar isso aqui. Entende agora porque o capítulo 6 e versículo 36 diz: sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. A misericórdia que Deus dispensou em cima de nós. Meu querido irmão, Romanos capítulo 5, versículo 10, versículo 11, 12, 13. Romanos, o capítulo 5 de Romanos mostra que nós éramos pecadores destituídos da glória de Deus. Que a Bíblia diz o seguinte: Ele nos amou quando nós éramos inimigos do Senhor. Éramos inimigos. Observe que Deus foi tão misericordioso com essa criatura que se afastou dele, que Ele enviou seu Filho, Jesus. Então Jesus de Nazaré morreu para salvar o pior dos pecadores que existe na face da terra. Então Deus usou de misericórdia com esse pecador, do qual nós somos eles também. Aceitamos a Jesus. Aí o Senhor está dizendo: sede misericordioso, porque o vosso Pai é misericordioso. E a primeira grande misericórdia que Deus revelou com a humanidade foi ter enviado seu Filho. E depois para os crentes, salvos em Cristo Jesus, que por seres humanos, por ser humano, por ser imperfeito, o que é que vem acontecendo com o passar? Acontece erros, acontece falha, e o Pai Celestial está sempre disposto a nos perdoar. Ora, então, se Deus é misericordioso, se Deus está disposto a nos perdoar, meu querido irmão, perdoe também. É isso que o Senhor está dizendo. Você é falho, tão falho como o outro também é falho. E como Deus é misericordioso com você, devido às suas falhas, seja misericordioso também com o outro, que é também tão falho como você. Então, sede, pois, misericordiosos, como o vosso Pai é misericordioso. Interessante que no finalzinho desse tópico 1 e do item 1, o autor da lição, que é o pastor Osiel Gomes, ele diz o seguinte: olha, o Sermão do Monte é o código de ética, ou melhor, o código de conduta para os servos de Deus, aqueles que nasceram de novo. E nessa ética do reino proposta pelo Senhor no capítulo 6 e o capítulo 7, mostra que uma característica do cristão é justamente a misericórdia, principalmente a misericórdia na hora de emitir julgamento ou emitir opinião. Está entendendo agora o título da lição? Ser cauteloso. O que é ser cauteloso? Ter prudência. Então, na hora de emitir opinião, se faz com amor, se faz com misericórdia, se faz com muito temor, olhando também para a gente mesmo. Vamos para o tópico 1 da lição ainda, e o item 2. Ninguém deve ser julgado? Olha a pergunta que vem agora à tona. Ninguém deve ser julgado? Será que o crente não pode emitir nenhum tipo de julgamento? Parecer ou opinião? Se fosse assim, como o nosso Senhor contrariaria seu próprio ensino presente no texto? Pois nos alertou que devemos atentar para algumas pessoas que procedem como cães e porcos, Mateus capítulo 7, versículo 6, além de ele mesmo julgar o procedimento hipócrita de escribas e fariseus. E Paulo fazer julgamento dos cristãos de Corinto e de outras igrejas. Aí tem uma série de referências bíblicas que nós vamos ler. Essas passagens bíblicas mostram que o julgamento envolvendo uma pessoa não pode ser desprezado, porém é preciso ter em mente que não somos Jesus, o que tinha conhecimento pleno na natureza humana. Nesse ponto aqui da lição vai ser muito útil para tirar algumas dúvidas. Ora, se o Senhor diz no capítulo 7 de Mateus, pense bem comigo, capítulo 7, versículo 1, não julgueis para que não sejais julgado. E quando você lê João capítulo 7, versículo 24, o Senhor diz assim:
Vocês julgam pela aparência, mas quando for julgar, julguem pela reta justiça. O que é que o Senhor está condenando? Vamos analisar o fundo histórico aqui. O judeu, aquele que era fariseu, o fariseu ele se achava tão justo que o julgamento do fariseu é a partir dele, não a partir do texto sagrado. Você vai ver isso conosco em Lucas capítulo 18, versículo 9, versículo 11 e versículo 12. Observe bem que coisa interessante o comportamento do fariseu naquele momento. Ele se achava tão justo que o julgamento é a partir dele, não é a partir do texto bíblico. Veja que coisa. Lucas capítulo 18, versículo 9, 11 e 12. E disse também essa parábola a uns que confiavam em si mesmo. Acompanhe conosco. Crendo que eram justos e desprezavam os outros. O fariseu, estou no versículo 11. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúltero, nem ainda como este publicano. Jejum 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto possuo. Então o fariseu, que é o público que está ali, que é justamente a facção maior que existia em Israel naquele momento, que eram detentores do conhecimento bíblico, ninguém pode negar, mas também da tradição, e colocavam a tradição acima das escrituras. Eles chegaram a um ponto de se considerar justo, desprezando justamente os outros que estavam lá. Até na hora da oração. Na hora da oração ele levantava a mão para o céu e dizia: eu te agradeço porque eu não sou feito esse publicano. Eu te agradeço porque eu faço tudo aquilo que a lei manda. Então era uma autojustificação. E tem outro texto ainda em Lucas que demonstra isso. Em Lucas capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhe: vós sois os que justificais a vós mesmos diante dos homens. Preste atenção nessa última sentença. Mas Deus conhece o vosso coração, porque o que entre os homens é elevado, perante Deus é abominação. Então o judeu se auto-justificava, então ele passava a ser justo a seus próprios olhos. Há um versículo lá em Mateus capítulo 23, e diga-se de passagem aqui nessa manhã, que Mateus capítulo 23 é uma censura direta que Jesus faz a todos os fariseus. Mas no capítulo 23 e versículo número 2, o texto diz assim, Jesus falando, fazendo essa censura aos fariseus: na cadeira de Moisés estão sentados ou assentados os escribas e fariseus. Observe que linguagem Jesus se utiliza. Na cadeira de Moisés, metaforicamente falando, está sentado o escriba e sentado o fariseu. O que é que eles estão dizendo? O que é que Jesus está dizendo? Vocês estão querendo ser sucessores de Moisés, no sentido de criar leis para vocês e até modificar as leis que existem. Então é com base nesse julgamento hipócrita, nesse julgamento faccioso, nesse julgamento a partir de si, é esse julgamento que Jesus diz a seus discípulos: não julguem dessa maneira, está errado. Porque lembre da época da ética do reino. Nós já estudamos aqui em algumas lições, em Mateus capítulo 5, versículo 20, Jesus diz: se a vossa justiça não exceder, quer dizer, não estiver acima da justiça do fariseu e do escriba. Quer dizer, a justiça do fariseu e do escriba, ela é hipócrita, mas a justiça do reino de Deus, ela tem que ser sincera, justa e carregada de amor e carregada de misericórdia. Aí vem aquela pergunta: o crente pode emitir opinião? Pode, sim. Mas o que a Bíblia está condenando é o julgamento hipócrita. É aquele julgamento a partir do orgulho, da vaidade, da presunção, como tinha justamente o fariseu, que desprezava os outros que estavam ali. É interessante observar em Mateus também, capítulo 7 e versículo 1, sobre a questão do julgamento, que o Senhor não está condenando o julgamento em si, está condenando o julgamento hipócrita. Capítulo 7 diz assim, e versículo 3, olha: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, argueiro, ou melhor, cisco, no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Perceba uma coisa nesse versículo aqui: Jesus não está negando que exista uma trave, está dizendo que existe uma trave no teu olho.
E Jesus não está negando que não existe um cisco lá no outro. Tem um cisco lá no outro, tem lá, está lá o cisco. Quer dizer, existe falha de ambos os lados. O problema é que o parâmetro de julgamento está sendo a vaidade, o orgulho, a presunção e a hipocrisia de vocês. Então, existem erros aí que devem ser julgados por intermédio da palavra de Deus e sendo feito isso por amor. Por sinal, o apóstolo São Paulo mesmo, quero convidar para ler alguns textos conosco aqui, aqueles textos, né, que estão lá em 1 Coríntios. Ele vai citar primeiro livro aos Coríntios, capítulo 5, vai citar Tessalonicenses, mas o 1 Coríntios é bem interessante, que Paulo diz que a igreja pode sim, mas baseado nas Escrituras, fazer julgamento. Observe bem. Capítulo 6, da primeira epístola aos Coríntios, versículo 1. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Veja que quem julga o mundo são os santos. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Veja que quem faz o julgamento é o santo. A ideia de santo aqui é a ideia de um crente maduro. A ideia de santo aqui é a ideia de um crente prudente, que pode sim, baseado na lei do amor, da misericórdia e da santidade de Deus e respaldado não em si, mas na Escritura Sagrada, fazer julgamento, julgar as coisas mínimas. Capítulo 6 ainda, versículo 5, diz assim o apóstolo São Paulo: para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Veja que no primeiro versículo nós lemos, Paulo fala de santos. Então, ao santo não é perfeito, ao maduro cabe o julgamento. Capítulo 6, versículo 5. Não há porventura no meio de vocês um sábio, está percebendo que o julgamento é o sábio, que possa julgar entre vocês, e o sábio aqui ao prudente, ao maduro, que pode discernir entre o certo e o errado. O apóstolo São Paulo está tão convicto disso, que lá no capítulo 10, versículo 15, na primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim: falo como a sábios, ou melhor, falo como se estivesse falando para muitos sábios. Julgais vós o que eu digo, quer dizer, vocês que são sábios, julguem a minha fala se eu estou certo ou não. Perceba que sempre tem um ponto de referência, ou é o santo ou é justamente o sábio. Então, querido irmão em Cristo Jesus, o que Jesus está condenando é o julgamento hipócrita, mas a igreja, com base no zelo da sã doutrina, tendo como base as Escrituras Sagradas, pode fazer julgamento com amor, por misericórdia, e deixar isso bem claro. Veja, deixa eu convidá-lo para ler um versículo. Leia conosco, né? Gálatas capítulo 6. Pega Gálatas capítulo 6, acho esse versículo extremamente interessante para essa manhã, porque é uma prudência incrível, né? Erra, meu querido, deixa eu ficar à vontade para falar com você nessa manhã. Olha, erra aquele que quer realmente errar, porque a Bíblia ensina tudo, até procedimentos mínimos da vida. Olha o capítulo 6 de Gálatas, versículo 5. Irmãos, começam assim: se algum homem chegar a ser surpreendido ou pego em alguma ofensa, vós que sois espirituais. Eu estou sempre trazendo pontuando isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, é o santo com capacidade de julgar, é o sábio com capacidade de julgar, o melhor, homem maduro, espiritual. E aqui ele diz assim: vós que sois espirituais. Veja que o julgamento não passa por um crente carnal. Vós que sois espirituais, encaminhai o tal. Mas encaminhe como? Com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejais também tentado. Olha, encaminhe com mansidão, e além de encaminhar com mansidão, tenha cuidado de você, porque pode acontecer a mesma coisa também. E isso ele está falando aos espirituais. Então, meu querido irmão em Cristo Jesus, o julgamento que Jesus está condenando é hipócrita, mas o julgamento baseado na justiça e na palavra de Deus, não temos como base a mim. Esse sim é possível pelas Escrituras Sagradas.
Vamos lá para o tópico 1 ainda da lição, e o item 2, item 3, tópico 1, item 3, que está aparecendo aí na sua tela. O julgamento defendido por Jesus. Quando Jesus disse não julgueis, ele usou o verbo crinor, que no grego significa decidir, escolher, aprovar, estimar, preferir. Ele queria ensinar que não podemos julgar alguém tão somente baseado em nossas observações ou pela aparência pessoal. O próprio Senhor Jesus foi julgado pelos escribas, pelos fariseus e por comer com pecadores. Eles estavam errados porque a missão de Jesus era chamar os pecadores ao arrependimento. Lucas capítulo 5, versículo 32. Mas tem um versículo que eu quero ler com você. Nós já citamos, mas é bom ler. Capítulo 7 e o versículo 24 do livro de João. Por quê? O item 3 da lição diz que o Senhor Jesus também foi julgado pelos escribas e pelos fariseus. E isso está registrado em Lucas capítulo 5, versículo 30. O fariseu e o escriba, quando olhou para Jesus, fez um julgamento errado, porque disse assim: esse Jesus está comendo com pecadores, um publicano. Veja que o julgamento foi tão errado, porque a missão do Senhor Jesus era resgatar essas pessoas que estavam lá perdidas. E o fariseu fez um julgamento errado, dizendo assim: como é que esse homem é um mestre? Porque não era comum os mestres estar com os pecadores, mas Jesus é um mestre diferente de todos os mestres. O mestre Jesus estava ali para resgatar os pecadores, e tinha pessoas de fora, feito fariseu, que não estavam entendendo a atitude do Senhor Jesus, que era resgatar, de trazer para perto, de restaurar a vida, como ele faz até o dia de hoje. Meu querido irmão em Cristo Jesus, talvez eu estou falando para pessoas que ainda não aceitaram Jesus como Salvador. Deixa eu lhe dizer nessa manhã de domingo aqui, Jesus de Nazaré salva o mais vil pecador, transforma vidas, dá novo nome, dá nova reputação. Só quem faz isso é Jesus. E mais ninguém, só Ele é o único que pode trazer essa transformação. Veja, Jesus também foi julgado, e julgado de maneira errada. E isso já traz um alerta para a gente, na hora de emitir opiniões. Conhecer realmente a real situação. Olha o capítulo 7, versículo 24, como eu havia prometido. É mais uma censura de Jesus, viu? Não julguei segundo a aparência, que Jesus foi julgado segundo a aparência. Segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Aí você pergunta, onde é que está a reta justiça? Aqui na palavra de Deus, a reta justiça. Vamos caminhar um pouco mais na nossa lição? Vamos terminar o tópico 1 e vamos para o tópico 2 da lição. Devemos primeiramente olhar para nós mesmos. Tópico 2 e o item 1. Diz assim: cuidado com o juízo exagerado sobre os outros. Pessoas que emitem juízos impensados, infundados a respeito de outros, podem estar tentando esconder seus próprios erros. Podemos ver que tal fato na vida de Davi, quando cometeu adultério e um homicídio. Antes de dar continuidade, merece aqui algumas considerações. Ó, lá no tópico 1, o resumo do tópico 1 é esse. No Sermão do Monte, Jesus deixa claro que não devemos julgar os outros, baseado na aparência. Vou deixar isso bem claro. Baseado na aparência, baseado na hipocrisia. Julgamento tem que ser a partir do texto bíblico. Quando nós entramos nesse tópico 2 na nossa lição, o tema desse tópico 2 é olhando para a gente mesmo. Por qual razão? Para não cometer o erro de ter exagero na hora de emitir algum tipo de opinião acerca das pessoas. Aí está sendo tomado como base aqui um evento que aconteceu na vida de Davi. Preste bem atenção. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12. Segundo o livro de Samuel, capítulo 12, do versículo 1 até o versículo de número 7. Quero deixar esse texto aberto para nós analisarmos juntos aqui nessa manhã de domingo esse texto. Capítulo 12,
Eu estou usando a versão corrigida e diz assim, versão corrigida em cima, né? Em cima, a abertura o título do capítulo chama-se Natã, o profeta, repreende a Davi. Observe como acontece no versículo 1. E o Senhor enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, do seu copo bebia e dormia em seu regaço, e tinha como filhas. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas, das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Estou até aqui. Veja a história que está sendo contada. Natã está sendo enviado por Deus ao rei Davi. Natã é profeta. Davi havia pecado. E o pecado de Davi foi um pecado gravíssimo. Pecado de adultério acompanhado de homicídio. E ele foi o mentor intelectual do homicídio de Urias. E diga-se de passagem que Urias era um dos seus guarda-costas pessoais. Era como a Bíblia chama, um dos seus 31 valentes. Então estamos falando de um pecado de caráter grave, gravíssimo. E Deus revela a Natã, o profeta, que Davi tinha cometido esse tipo de pecado. Porque, meu querido, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã de domingo. Não tem nada oculto, viu, que um dia não venha a ser revelado. Pode passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos encoberto, mas um dia chega à tona. Porque a verdade sempre é verdade. A verdade sempre ela vai aparecer. A verdade ela é indestrutível. A mentira tem um aparente ganho, mas a mentira não prevalece diante da verdade. E Deus revela a Natã. Natã tem a opção de chegar diante de Davi, que é o rei, e de cara dizer, tu pecaste. Mas o rei está tão, vamos dizer assim, ele está com a mente tão cauterizada que talvez essa mensagem que fosse dada diretamente para ele retrucasse. Então o sábio profeta Natã chega dizendo o seguinte, rei meu senhor, tinha 2 homens, um rico e um pobre. O rico tinha muitas ovelhas e o pobre só tinha uma ovelha só. Era a única ovelha que tinha, mas o homem rico recebeu uma visita de um viajante, um amigo seu. E o que foi que o homem rico fez para tratar bem o seu visitante? Em vez de pegar uma de suas muitas ovelhas, matar e colocar na mesa, ele simplesmente pegou a ovelha daquele que só tinha uma e matou e deixou o homem pobre agora sem nada. Rei meu senhor, que situação difícil. Veja a atitude de Davi. Davi está ouvindo somente a informação de uma história que está sendo contada como se fosse uma parábola por Natã. Aí no versículo, nós lemos o versículo 4, o versículo 5 diz assim, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Davi ficou com tanta raiva, tanto ódio quando viu a história e disse assim, é digno de morte, porque ele só tinha uma ovelhinha, matou a única ovelha que esse homem tinha, o homem agora ficou sem nada, ele tendo tanta coisa, então esse homem é digno de morte. Esse é o julgamento precipitado, o julgamento de Davi. Detalhe, versículo de número 6, que Davi conhece as escrituras, e pela cordeira tomará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Claro, o texto sagrado lá em Êxodo capítulo 22 e versículo 1 trata sobre esse assunto. Levítico capítulo 6
E o versículo 5 trata desse assunto. Por exemplo, se uma matasse um animal do outro, tinha que devolver quadruplicado. Era o procedimento, era a restituição. Cometeu esse erro, matou o animal do outro, você dá 4 a ele para compensar aquela morte. Então, na lei de Deus estabelecida, Êxodo capítulo 22, versículo 1, Levítico capítulo 6 e versículo 5, fala de restituição. A justiça que tem que ser aplicada é a justiça de restituição. Mas, no caso de Davi, a justiça inicial de Davi era morte. Está percebendo, meu querido irmão, a diferença tão grande? Quando o homem está julgando segundo seus parâmetros, ele aplicou imediatamente a morte. Quando o julgamento foi feito, olhando aquilo que Deus determina pela sua palavra, existia restituição para aquele que errou. E quando fala de restituição, fala de perdão, fala de misericórdia, fala de amor. Nem se passava naquele momento morte, na hora que o capítulo 22, versículo 1 de Êxodo foi escrito, mas na mente de Davi. Então a gente já tem aí, por exemplo, o conceito humano, né? A partir de si, os erros são muito mais frequentes na hora de emitir julgamento. Mas vamos continuar um pouco essa história, que está tudo no tópico 2. Olha o capítulo 12, versículo 7. Ó. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e te enviei e te livrei das mãos de Saul. Nesse exato momento, quando Natã termina de contar a história, o profeta Natã terminou de contar a história, Davi, com aquele ódio, com aquele furor, disse: o homem é digno de morte. Aí quando Davi para de falar, Natã diz assim: este homem, rei, és tu. Porque o Senhor te tirou de trás das ovelhas. O Senhor te colocou na frente de um rebanho. O Senhor te deu a nação de Israel, te constituiu como rei. Te deu ouro, te deu prata, te deu vitória, deu nome para toda a nação. Não existia necessidade para simplesmente ser o mentor intelectual da morte de Urias e tomar a esposa de Urias para si, cometer esse tipo de pecado. Imediatamente a consciência de Davi caiu e Davi disse assim: pequei, errei, falhei. Mas no momento da falha, Davi pede uma coisa, pede misericórdia. Percebe agora a inconsistência do julgamento? Inicialmente o julgamento baseado em si foi morte, e a Bíblia está dizendo restituição. Quando Davi reconhece seu erro, ele disse: eu quero misericórdia. Por que ele não pediu a morte? Se eu quero misericórdia. E o Senhor lhe oferece a possibilidade: quer sofrer na mão dos homens ou quer sofrer na mão de Deus? Ele diz: na mão de Deus, porque Deus tem misericórdia. Essa fala de Davi é muito importante para a gente. Deus tem misericórdia. Meu querido, você está percebendo como é perigoso emitir opiniões exageradas? Tópico 2, item 1, daqui a pouco a gente aparece aí na sua tela. Emitir opiniões exageradas, porque a gente pode cometer o erro de, enquanto a palavra de Deus pede restituição, a gente está querendo simplesmente que o outro morra lá. É por isso que o julgamento humano é falho, mas o julgamento divino, ele é perfeito. E a Bíblia tem tudo aquilo que a gente precisa para se corrigir por ela, prestando sempre atenção na gente, sempre atenção, porque nós estamos sujeitos também às mesmas falhas. Eu acredito que deve estar ficando claro para você nessa manhã aqui de domingo, que Jesus está condenando o julgamento hipócrita. Jesus não está dizendo que não é mais para julgar. O julgamento existe. E a igreja está respaldada pelas Escrituras Sagradas. O apóstolo São Paulo, nós já lemos alguns textos bíblicos aqui, que o próprio Paulo diz no capítulo 10 e versículo 5, falo como a sábio, julgais vós mesmo que eu digo. E capítulo 11 da primeira epístola aos Coríntios, versículo 13, Paulo ainda diz assim: julgai entre vós mesmo, é decente? Quer dizer, Paulo está dizendo, vocês podem fazer esse tipo de julgamento, e o julgamento é para discernir do certo e do errado, mas com base nas Escrituras Sagradas. Vamos caminhar mais um pouco
para nós termos cuidado. Vamos caminhar mais um pouco na nossa lição. E você está aprendendo nessa manhã que o julgamento precipitado, exagerado, pode fazer isso aqui, ter uma visão distorcida da palavra de Deus. Item 2, ou melhor, tópico 2, item 2, aparece agora na sua tela. A inconsistência dos que possuem espíritos, ou melhor, espírito de crítica. Aqueles que possuem o espírito mórbido da crítica irão incorrer em graves consequências. É o que Jesus ensina em Mateus capítulo 7, versículo 2. Para os críticos que não conseguem ver as manchas corrosivas em suas vidas, Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. João capítulo 8, versículo 7. Vamos comentar isso aqui? A inconsistência? João capítulo 8, versículo 7. 8 verso 7. Inconsistência. Se você está com a lição, grifa aí essa palavrinha. A inconsistência dos que possuem espírito de crítica. Você já viu o primeiro exemplo, que foi Davi. Davi disse, com ódio, né? Julgamento com ódio, morte. A Bíblia está falando de restituição. Na hora que ele reconhece seu erro, ele diz assim: eu quero misericórdia. E agora a gente vê outra inconsistência. É quando aquela mulher que é pega em flagrante adultério. A mulher em flagrante adultério. Eles vão levar o caso até Jesus. Não está escrito lá no capítulo 8. Interessante que o julgamento ali dele já está errado em um aspecto. Porque se foi pego em flagrante adultério, então é o casal que tem que estar lá. Mas só levaram a mulher, não levaram o homem. Não sabe o que foi que aconteceu. Mas levaram. Mas aquilo ali foi criado para tentar o Senhor Jesus. Tentar no sentido de ver se Jesus conseguia cair em algum vacilo. Porque a lei dizia, tem que apedrejar. O que é que Jesus vai ficar? Jesus vai ficar a favor da lei? Mandar apedrejar? Se ele fica a favor da lei, onde é que fica o amor dele? Se ele ficar do lado do amor, ele está desprezando a lei? Quer dizer, foi nessa encruzilhada, nessa situação que tentaram pegar o Senhor Jesus. Aí a Bíblia diz que diante daquela acusação, está lá a mulher adúltera, acusada. A Bíblia não narra o aspecto dela, mas dá para a gente imaginar, pelo menos aqui, que acredito que não estou forçando o texto, a situação de susto, de medo, pelo erro e pela consequência. Está de frente a Jesus e está naquela situação, num julgamento público, exposto para todo mundo, ali. E perguntar, e agora, Senhor? Segundo a lei de Moisés, tem que matar. É o julgamento precipitado, inconsistente. Porque o Senhor Jesus levanta, uma fala só, Jesus pergunta, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra? Imediatamente todos começaram a deixar. Acho que a consciência foi despertada naquele momento, dizendo assim, eu também sou tão errado quanto ela que está ali. Inconsistência. Esse é o grande problema de quem tem um espírito crítico. É aquele espírito crítico, ácido, como o autor da lição fala, né? Ácido, corrosivo, que não consegue ver nada de bom nas outras pessoas, que nada está bom para ele. Muitas vezes isso é utilizado, como a própria lição disse, você leu conosco aqui, é o tópico 1, logo na segunda, tópico 2 e no item 1, que muitas vezes isso é utilizado para esconder as próprias falhas e os próprios defeitos que as pessoas têm. Então esse espírito crítico, que isso não procede. Meu querido, olha, um crente salvo em Cristo Jesus, que tem o Espírito Santo, você vai nos entender, que tem o Espírito Santo dentro dele, que clama Abba Pai, que é cheio de amor, cheio de misericórdia de Deus. Esse homem que libera afeto, que respeita as Escrituras Sagradas, ele nunca vai ser movido e movimentado por esse espírito de acidez, de crítica lá dentro. Me permita dizer uma coisa a você, nessa manhã, um julgamento a partir de si.
de maneira hipócrita, de maneira precipitada, de maneira errada, não procede de Deus. Não procede de Deus. O julgamento que vem a partir de uma pessoa crente, lavada, remida pelo sangue de Cristo, respeitando as Escrituras Sagradas, como o apóstolo São Paulo diz, não há sábio entre vocês para julgar as coisas mínimas, que é baseado no amor, no temor e na misericórdia de Deus e olhando para si, aí sim, é respaldado pelas Escrituras. Vamos caminhar mais um pouco? Vamos para a nossa lição? Tópico 2, item 3 da lição. Tópico 2, item 3. Aparecer agora na sua tela. O que fazer para não julgarmos de maneira precipitada, ou melhor, estou parafraseando, mas vou ler. O que fazer para não julgarmos precipitadamente os outros? 3 condições são estabelecidas. Primeira condição. Primeiro, é preciso ter consciência de que temos falhas e imperfeições, embora não tenhamos mais prazer no erro. Primeira condição. A segunda condição. Precisamos nos relacionar com as outras pessoas com o mesmo amor com que Jesus Cristo teve para conosco. João capítulo 3, versículo número 16. Pois o amor não faz mal ao próximo. O amor não faz mal ao próximo. Terceira condição. Não podemos nos esquecer de que fomos alcançados pela graça e precisamos tratar a todos com o mesmo favor de uma forma imerecida. Vamos comentar um pouco, meu querido irmão. De tudo isso que nós estamos falando aqui, você já viu questão de contexto histórico, o que é que Jesus estava condenando, o que é que a Bíblia aprova em termos de julgamento. E agora a gente está vendo as recomendações, os cuidados. Mas tem coisas, você está com sua lição, marca lá, passa a caneta, o marcador de texto. São coisas que nós não podemos esquecer de jeito nenhum. E uma delas é essa que nós estamos lendo aqui. O que é que a gente deve fazer para não julgar de maneira precipitada? Primeiro, ter consciência que nós somos falhos. Aqui cabe uma fala do pastor Osiel, Osiel Gomes, que é justamente o autor dessa lição, o pastor Osiel Gomes, do estado de Teresina, o pastor do estado do Piauí, estado do Piauí, o pastor Osiel Gomes, ele, no seu livro, não na lição, no livro que acompanha a lição, ele diz uma coisa interessante, que é do dito popular. Ele diz assim: lembre-se que quando você aponta o dedo para uma pessoa, existe um dedo apontando para uma pessoa, mas existe 3 apontando para você. Isso está lá no jargão popular, entrou na cultura. É aquela imagem que diz assim, toma cuidado, que tu também é falho como teu irmão também é falho. Então muito cuidado, muito temor, muita cautela. Olha a palavra cautela aparecendo de novo, que é o título dessa lição, muita prudência. Então, primeira coisa, reconhecer as nossas falhas. Segundo, para responder essa pergunta, precisamos nos relacionar com as pessoas como Cristo se relacionou conosco, a partir do seu grande e imenso amor. O amor de Cristo olhou para a gente e ainda olha, irmão, com tantas falhas, com tantos erros. E deixa eu dirigir a palavra a você nessa manhã, meu querido irmão, você que está nos ouvindo. Somos falhos, existem falhas, existem erros, existem pessoas que estão crescendo ainda espiritualmente, estão amadurecendo e muitas vezes ninguém chega lá na frente. Quando eu digo lá na frente, ser maduro não acontece da noite para o dia, não é tão simples assim. É acompanhado de uma vida de oração, de jejum, de leitura, de aconselhamento, muitas vezes de falhas que foram cometidas lá atrás, da necessidade de querer acertar, errou, mas quer acertar. Então vai se construindo ao longo do tempo, muitas vezes com muitas marcas, com muitas dores. E o Senhor Jesus tem visto teu interesse, tem visto a tua força de querer acertar, o teu desejo que está lá dentro do teu coração, de não querer errar, de querer fazer o certo. E nessa manhã, o Espírito Santo de Deus, Ele vai te ajudar a acertar. Então, te joga perante o Senhor. Deixa eu abrir um parênteses nessa manhã e dizer a você, te joga perante Deus.
te coloca de joelho, chega perante o Senhor, pede a Deus força, pede a Deus graça, tu vai acertar. Imagine se Deus nos tratasse como nós tratamos as pessoas, não existiria segunda chance, mas em Deus existe uma segunda chance, uma terceira, uma quarta, para aquele que quer acertar, para aquele que quer buscar o caminho da perfeição. Então, querido irmão, nessa recomendação que nós estamos, que a lição está passando aqui para a gente nessa manhã de domingo, se relacione com os outros, olhando que Deus tem paciência com os seus erros, com suas falhas. Quantas vezes, imagine, se você perde a paciência com facilidade, imagine se Deus perdesse, né? Claro que Deus não perde paciência, né? Imagine se perdesse a paciência com você. Então olhe para o outro com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia, e olhe para você também, que você também merece uma chance, merece crescer. Terceira condição, não podemos nos esquecer do quê? Do mais importante, fomos alcançados pela graça e precisamos tratar todos com o mesmo favor imerecido de Deus, a graça de Deus. A gente não merecia, mas a graça chegou e nos acompanhou. Vamos para o tópico 3, depois de concluir o tópico 2 da lição, vamos lá para o tópico 3. E se fica um resumo, né, do tópico 2, antes de emitir qualquer juízo de valor a respeito do próximo, devemos primeiro olhar para nós mesmos. Esse é o resumo, né, que aparece aí na lição do professor. Bom, tópico 3, que as nossas horas já estão se encaminhando para o finalzinho. É bem sugestivo o tópico 3. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus? Deus é severo? É a pergunta que está sendo feita aí. Deus é severo? O apóstolo Paulo diz que devemos considerar a bondade e a severidade do Senhor. Romanos capítulo 11, versículo 22. A bondade de Deus é revelada por intermédio da salvação de Jesus Cristo. No que tange a sua severidade, ela é empregada para com aqueles que pecam de maneira deliberada e não se arrependem dos seus pecados. Romanos capítulo 3, versículo número 23. Bom, vamos comentar? Romanos 11, verso 22. Paulo diz assim, escrevendo aos romanos, né? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Paulo está dizendo, existem duas coisas em Deus. Existe a bondade porque Deus é bom. Isso é atributo de Deus. Deus é bom, Deus é justo, Deus é eterno. A bondade. Mas considera também a severidade de Deus. Sabe como é que isso vai ficar bem claro? Êxodo capítulo 34, eu quero que você leia conosco. Êxodo capítulo 34, versículo 7. 34 e verso 7. Vamos folhear a Bíblia? Ler. Para mostrar essa bondade de Deus. Deus é bom, isso é um atributo, mas ele também é severo. Severo para aqueles que pecam de maneira deliberadamente, que têm consciência de erro, consciência de pecado, mas insistem em errar, insistem em transgredir, né? A ideia de transgressão é essa, é aquele que sabe que existe uma lei, mas simplesmente quebra, transgride, passa por cima. Então Deus é severo com essa pessoa, mas é bondoso com aquele que busca misericórdia. Olha Êxodo 34, verso 7. Sintetiza isso que o apóstolo São Paulo também fala. Que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade. Vou sempre ler e sempre chamar a atenção para algumas palavrinhas no texto. Que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. E que ao culpado não tem por inocente. É lindo essa parte bíblica aqui. O Deus que guarda a beneficência. Qual é a beneficência de Deus? E diz assim, guarda em milhares. Então a beneficência de Deus não é uma coisa pequena, é coisa grande. É muito. Que perdoa, olha, perdoa a iniquidade, pecado consciente. Perdoa a transgressão, pecado consciente. E perdoa o pecado, aquele... Por último, cita a palavra pecado, aquele pecado dito como pecado involuntário. Então, Deus é bom na hora de perdoar. Deus está disposto a perdoar o pecador arrependido. Se chegar diante de Deus, se chegar diante do Pai,
Existe um Deus no céu disposto a perdoar o pecado, disposto a restaurar a vida, disposto, meu querido irmão em Cristo Jesus, a de devolver um novo nome, dar um novo nome a essa pessoa na sociedade. Deus perdoa, mesmo que a sociedade desconheça, relegue, mas Deus perdoa. Mas a última sentença do versículo diz: Deus não tem um culpado por inocente. Então está lá a questão da severidade de Deus. E no tópico 3, item 2, como Deus nos julga? Como é que Deus nos julga? Nos julga pelo amor. Lá, item 3 e verso 2, ó, como Deus nos julga? O Todo-Poderoso é um ser que está lá no céu desejando. É um ser, não é um ser que está no céu desejando agir brutalmente, que descarrega a sua ira de maneira aleatória. Como é que Deus nos julga? Através do amor, através da misericórdia, através da sua justiça, através de sua santidade. Então, queridos irmãos, vamos concluir nessa manhã de domingo fazendo um resumo, fazendo um fechamento. O que está lá na conclusão da sua lição, a gente faz um resumo de tudo que a gente aprendeu nessa manhã, que causa muito temor na vida da gente. Que Jesus condena o julgamento hipócrita, que Jesus condena o julgamento baseado em si, e que a Bíblia Sagrada prova aquele julgamento baseado na verdade das Escrituras Sagradas. Nós lemos vários versículos mostrando isso aqui nessa manhã. Podemos citar também, para resumir, que nós devemos ter cuidado com nós mesmos na hora de emitir opiniões, ser cautelosos, ser paciente, ser prudente, porque nós somos falhos da mesma maneira como nosso irmão ou outro também é falho. É ter cuidado, é o que a gente pode dizer também dessa lição. Outra coisa que nós podemos mencionar, que Deus nos amou e nos deu uma chance, mesmo quando a gente errou. Quando a pessoa erra, existe um Deus que dá uma segunda chance para o pecador de maneira arrependida. Aquele que chega de forma arrependida, existe um Deus no céu que perdoa esse pecador. Então, querido irmão em Cristo Jesus, e se também tiver alguém nos ouvindo e nos assistindo nessa manhã que ainda não é crente, não aceitou Jesus, deixa eu lhe dizer uma coisa nessa manhã. Deus está disposto a te perdoar, a restaurar a tua vida e te dar mais uma chance. Que Deus nos ajude nessa manhã de domingo. Que Deus te abençoe muito. E vamos pedir a Deus mais graça e temor na hora de emitir julgamentos e opiniões. Queridos irmãos, que maravilha, né? Que ensinamento maravilhoso tivemos nesta manhã. E como mencionamos no início de nosso culto, hoje nós estamos comemorando o Dia do Pastor e queremos, em nome da Superintendência das Escolas e todas as EBDs em todo o estado de Pernambuco e Campo Missionário, parabenizar todos os pastores de nossa convenção IADPE, em especial o nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves. Nosso pastor receba de toda a direção das EBDs, todas as direções de EBDs e da Superintendência das Escolas Bíblicas Dominicais, um forte abraço e queremos deixar aqui para a meditação de nosso pastor e de todos os pastores de nossa convenção, que está no livro do profeta Jeremias, no capítulo 3, versículo 15, e que diz: E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Então, querido pastor, nós queremos nesta manhã externar nossa gratidão por participar ou por estar participando deste grande rebanho que Deus tem dado nas suas mãos, e temos orgulho de dizer que somos ovelhas do seu pasto, somos
suas ovelhas. E queremos nesta manhã externar toda a nossa gratidão. Represento aqui todos os dirigentes de EBDs, todas as direções, corpo docente, corpo discente das escolas bíblicas dominicais, para dizer ao Senhor que nós estamos orando pelo Senhor, continuamos orando para que Deus lhe dê força, vigor, saúde, firmeza, bem como a todos os pastores que cooperam com o seu ministério. Vamos, nesse momento, fazer uma oração por todos os pastores, a fim de que Deus possa, nesta manhã, estar dando força, saúde, ajudando estes homens que têm sido separados por Deus para exercer este ministério, trazem sobre os seus corpos as marcas do ministério, muitas vezes virando noites e noites em nome da assistência espiritual, muitas vezes as madrugadas dormindo, não conseguindo dormir por estar orando, por toda a igreja, e às vezes não tem nem com quem conversar, mas o Senhor, que é o nosso supremo pastor, Ele é aquele que é capaz de ajudar ao Senhor pastor e a todos os pastores auxiliares que cooperam com o Senhor nesta grande obra. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te render graças, Senhor, nesta manhã especial e que estamos comemorando o Dia do Pastor. Queremos pedir, Senhor, a Ti uma bênção toda especial em favor do nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, o Teu filho que Tu tens chamado para estar à frente deste grande rebanho. Senhor, continua ajudando o Teu filho, dando força, dando saúde, Senhor, dando graça, sabedoria, inteligência na administração deste grande rebanho, Senhor. Bem como, Senhor, pedimos a Ti uma bênção especial a todos os pastores desta convenção que cooperam juntamente, Senhor, no ministério de nosso pastor. Que as Suas mãos de Deus continuem estendidas sobre os Teus filhos, que têm, Senhor, se dedicado, que têm se desdobrado, Senhor, nesta tão grande tarefa, ó Pai, que é tornar o Teu nome conhecido em toda a terra. Continua ajudando Teus filhos, suprindo as suas necessidades. Tu sabes, Senhor, as dificuldades de cada um, os problemas, mas queremos Te pedir nesse momento que o Teu Santo Espírito venha sobre a vida dos Teus filhos, Senhor, e venha conceder-lhes, Senhor, o que precisam neste momento. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todo sempre. Amém. Querido irmão, querida irmã, meu amigo, minha amiga, nós queremos agradecer a sua audiência. Não desligue a sua TV, porque temos aí uma programação toda especial preparada para você na Rede Brasil de Comunicação. E no próximo domingo, neste mesmo horário, estaremos aqui juntos estudando a palavra do Senhor e estudando a lição que tem como título A Bondade de Deus em nos atender. Portanto, próximo domingo, neste mesmo horário, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.